Boa noite, igreja, graça e paz. Quem está feliz essa noite? Levanta a sua mão, só para ver quem está feliz hoje à noite. Aleluia. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Todos encontraram? Amém. 2 Coríntios 5, 17. Tudo bem, eu espero. Enquanto os irmãos procuram, todos jantaram? Alguém não jantou? Todos jantaram? Uma ou outra pessoa não jantou, mas agora vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Podem assentar, igreja. Irmão, o tema da palavra de hoje é uma nova vida em Cristo, tá? Se os irmãos quiserem anotar, é uma nova vida em Cristo. Essa palavra, ela me veio refletir, eu vim refletir nesse momento quando eu recebi o convite para fazer a ministração da palavra nessa noite. Logo no meu coração me veio esse tema, não somente pelo período em que estamos, né? Estamos em período de comemoração de Natal, né? Réveillon, e simbolicamente algumas pessoas veem o Natal como o nascimento de Cristo, né? Não comprovada teologicamente, mas, né, fomos ensinados assim, e também sobre o Réveillon, né, que é um novo ano que se inicia. Então, estamos juntando as duas coisas, né? E também nós temos muitas coisas a refletir sobre esse tema em relação ao nosso convívio na presença de Deus. Muitas pessoas, elas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, aceitam a Cristo como o Senhor da sua vida. Porém, outras pessoas não têm esse entendimento, não traz para o coração, não traz para a sua mente o que é viver verdadeiramente em Cristo Jesus. Infelizmente, nós estamos vivendo com uma geração em que não conhece os mandamentos de Cristo. Não é por culpa do ser humano em si. Infelizmente, hoje em dia, o nosso meio cristão, ele está sendo muito corrompido lá fora. Tem muitas igrejas que deixaram de pregar o ministério de Cristo como ele é verdadeiramente e começaram a transformar a igreja de Cristo Jesus em um negócio. Começaram a transformar a igreja de Cristo como se fosse um evento qualquer, um evento banal. Infelizmente, a nova geração não reconhece o que é estar na presença de Deus, não reconhece o que é abrir mão da antiga vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas temos que dizer que todos nós carregamos marcas do nosso passado, né? Os nossos erros, nossos pecados, as nossas dores. Mas em Cristo recebemos a oportunidade de nos reencontrarmos, de recomeçar. Quando falamos em iniciar uma nova vida com Cristo, estamos abrindo mão da nossa vida passada. Estamos começando uma nova vida. Estamos começando um novo ciclo. Amém? Então, igreja, ainda tem também que quando a nova vida não é apenas uma mudança externa, ela se trata de algo espiritual. Mudar de vida não é mudar de emprego, não é mudar o meu status no meu trabalho, não é mudar o meu hobby, não é mudar o que eu faço. É mudar a minha vida espiritual. Porque a nossa vida, a nossa carne,
ela não vai para o céu. A nossa carne, ela vai ficar, o que vai para o céu é o nosso espírito. O arrebatamento de Cristo Jesus, ele vai levar o nosso espírito junto. Algumas pessoas imaginam que ter muito bens nessa terra vai fazer com que ela seja uma pessoa melhor. Eu vou ter bens, vou ter casa, vou ter veículos, vou ter uma vida sustentável, vou ter uma vida maravilhosa, mas nada disso vai fazer diferença. E quando nós formos para os céus, quando formos morar com Cristo Jesus, será uma vida totalmente diferente. Então, temos um ciclo diferente em duas etapas. A primeira etapa é viver uma nova vida, deixar o nosso passado para trás, começar uma nova vida em Cristo. E a segunda etapa é quando for o tempo de viver ao lado do Senhor. É quando estivermos à direita do Pai. Porque aqui na terra ainda sofremos algumas dores. Aqui na terra ainda cometemos erros, né? Nós pecamos por sermos seres humanos. Mas ao lado do Pai, à direita do Pai, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais sede. Então, igreja, quando nós falamos de uma nova vida, não é somente mudar de vida, como eu já mencionei, é uma mudança de vida espiritual muito grande, que vai transformar a vida de nós, a nossa vida, no caso, tá? E aqui tem um tema que é: o que significa ser uma nova criatura? O texto base, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, é Efésios, do capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente à verdade. Então, igreja, quando ele fala aqui nesse texto sobre ser uma nova criatura, nós deixamos de ser escravos dos pecados e passamos a ser filhos de Deus. Nós temos os nossos valores e prioridades a mudarem aqui na terra e centralizar ao nosso Deus. Porque a nossa vida, ela tem um valor quando nós temos Jesus Cristo em nossos corações. A vida eterna, ela vem quando nós passamos a escolher seguir o caminho do Senhor. Então, viemos a este mundo, viemos com um propósito de vida, passamos por várias situações, várias lutas, passamos por vitórias também, mas tudo isso será deixado para trás quando formos seguir os nossos caminhos dentro da verdade do Senhor. Teremos uma mudança não só espiritual, mas também uma mudança que vai nos levar a sermos pessoas melhores. E ele fala aqui também sobre a esperança eterna, que não vivemos mais para este mundo, nós passaremos a viver para o reino do Senhor. Amém? Então, igreja, quando nós fazemos essa escolha de desistirmos de tudo aquilo que vivemos e passamos a ter uma nova esperança de vida, que passamos a ter um novo estilo de vida, nós abrimos mão de muita coisa. Tipo o quê? As coisas que fizemos lá atrás, as coisas que fizemos no nosso passado. Os nossos erros, os nossos pecados, eles foram apagados quando Cristo foi crucificado. Deus, ele enviou o seu Filho para sofrer por nós. Entregou a sua própria vida para poder nos dar a vida eterna. Então, igreja, muitas pessoas não entendem o valor da vida de Cristo. Algumas pessoas veem, foi apenas um homem que Deus mandou à terra, que veio para morrer por nossos pecados, então eu já estou salvo. Jesus Cristo já morreu por nossos pecados, eu não tenho mais que pagar por eles. Infelizmente, ainda tem pessoas que pensam assim. Mas na verdade nós temos que vigiar todo santo dia. Todo dia é dia de revisarmos o que estamos fazendo. Porque, igreja, viver uma vida de santidade não é tão fácil como muitas pessoas pensam. Viver uma vida 100% seguindo o caminho do Senhor não é fácil. Algumas pessoas podem até dizer, ser crente é fácil.
Quem acha que ser crente é fácil? Levanta a mão. Só quem acha que é fácil. Está vendo? Ó, ninguém acha que ser crente é fácil. Porque o sofrimento de Cristo não foi fácil. A vida de Cristo não foi fácil. Muitos irmãos aqui têm, 50, 60, 70 anos. Cristo viveu 30 anos, 33 anos, né, segundo a Bíblia, somente em prol de pregar a palavra do Senhor. Ele já nasceu com o propósito de falar sobre o amor de Deus. Ele foi perseguido, ele foi seguido, ele foi, de certa forma, espancado, não só quando foi crucificado, mas também com palavras. Ele foi muitas vezes ignorado, ele passou por um sofrimento que a gente jamais consegue imaginar. Mas tudo isso ele pagou por um preço, por um propósito. Porque ele quis estar aqui. Foi uma escolha de Deus enviar o Filho dele para salvar nossas vidas. Porque o inimigo de nossas vidas está por aí. Ele está o tempo todo tentando nos envergonhar. Ele está o tempo todo lutando, tentando contra nossas vidas. É por isso, igreja, que devemos sempre estar firmes no caminho do Senhor. Algumas pessoas imaginam que eu vou ser crente porque minha vida está muito difícil e vai melhorar. Às vezes melhora, mas às vezes essa melhora ela tem que ser espiritual. Porque algumas situações que a gente passa, não necessariamente é um castigo de Deus, pode ser uma prova, pode ser também um exercício, pode ser uma forma de Deus estar nos preparando para o que vem pela frente. Eu já vi pessoas dizerem assim, depois que eu virei crente, minha vida se tornou um inferno. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Por que você tem uma vida de luta, uma vida de sofrimento? Não quer dizer que você está no inferno, porque o inferno é muito pior do que isso aqui. Algumas pessoas abrem a boca e falam, eu já estou no inferno, esse mundo é um inferno. Gente, não é bem assim. Só sabe quem é o inferno, quem está lá, né? Quem foi expulso do céu e está lá. Então, assim, as provações elas existem, sim. As dificuldades elas virão com certeza. Mas nós temos a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o nosso conforto, nós temos o nosso consolo no nosso Senhor e Salvador. Ele fala também aqui sobre as evidências da nova vida. Os irmãos quiserem acompanhar o texto de Romanos, lá no capítulo 6, no versículo 4. No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Que diz assim: portanto, fomos sepultados com ele, e na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Quando ele fala de uma nova vida, ele fala de uma nova escolha. Ele fala de uma nova forma de viver. E um dos principais aspectos de uma nova vida é como a gente trata o amor. Não só o amor próprio, o amor que eu tenho por mim, o amor que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai, mas também o amor que nós temos pelo próximo. Porque ele diz que passamos a amar o próximo como Cristo nos amou. Gente, quando ele fala que nós devemos amar como Cristo nos amou, é que o amor de Cristo ele não tem limites, ele não tem cor, ele não tem vida social, ele não tem riquezas. Cristo nos amou do jeito que viemos a este mundo. Cristo nos amou sem nos conhecer. Cristo nos amou antes mesmo de nós estarmos aqui. Então, igreja, o que ele pede é que nós façamos o mesmo. Devemos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Gente, esse amor ele é incondicional. E uma forma de tratar sobre esse amor é nossas atitudes com o nosso próximo. Como é que eu posso amar o próximo? Tem várias formas. Uma das formas é tratar bem. Mas eu não gosto de fulano porque fulano é briguento, fulano é isso, fulano é aquilo. Gente, o que ele é, o que ele representa, não importa, mas nós devemos amá-lo da mesma forma. Porque Cristo nos ensinou a amar. Mas eu sou obrigado a amar alguém que não gosta de mim? Sou também.
Porque Cristo te amou, sem te conhecer, Cristo te amou antes de você vir a este mundo. Algumas pessoas aqui podem até pensar um pouco no passado, refletir no passado, sobre algumas atitudes que entristeceram a Cristo. Quem aqui cometeu pecado? Levanta a sua mão. Somos seres humanos, nós pecamos. Com certeza, em algum momento, nós desagradamos a Cristo. Nós desagradamos a Deus com algumas atitudes. Mas estamos aqui por quê? Porque Ele nos perdoou. Ele te pegou todo o nosso pecado, todo o nosso passado e jogou lá para trás. Deixou tudo lá atrás. E nos chamou para viver uma nova vida. Ele nos chamou para termos uma nova chance de fazermos a coisa certa, de vivermos a vida com o propósito de Deus, de ministrar, louvar e engrandecer o seu nome. E ele fala também sobre santidade, buscarmos viver de forma que agrade a Deus. Gente, é muito importante não só fugirmos do pecado, fugirmos da tentação humana, como também é importante nós termos o nosso tempo com Deus. Nós reservarmos o nosso tempo, nem que seja uns minutinhos, no nosso quarto trancado, mas vamos ter um tempo para Deus, seja para ler um versículo, seja para ouvir uma palavra, seja para ouvir um louvor, mas tenhamos esse momento com Deus, porque é muito importante estar sempre na presença de Deus. Deus, Ele se agrada quando nós estamos em sua presença. Deus está o tempo todo em nossos corações. Deus está o tempo todo vendo e olhando o que estamos fazendo aqui nessa terra. Então, igreja, é muito importante buscarmos sempre estar na presença de Deus. Um outro tópico que ele fala é sobre serviços, que é usarmos os nossos dons para edificar a igreja e ajudar ao próximo. Dentro da própria igreja, nós podemos ministrar os nossos dons e entregá-los ao Pai. Que nem os irmãos do louvor, que nem o dom do nosso pastor. Nosso pastor tem um dom de ganhar almas, de pregar o evangelho, de ser um instrumento de Deus em nossas vidas. Tem também algumas pessoas que têm um dom de profecia, que traz a palavra do Senhor direcionada a um irmão sobre um evento ou situação que vai acontecer. E temos também alguns irmãos na igreja que têm um dom da canção, o dom do louvor, o dom de cantar, o dom de ministrar, o dom de pregar. E tem também as coisas básicas da igreja, que é o quê? É cuidar do nosso templo. Porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Mas para que a igreja de Cristo se reúna para estar na presença de Deus, é preciso também termos o nosso lugar, ter a nossa casa. Então, cuidaremos também da casa do Senhor. Vamos manter a casa do Senhor bem limpinha, bem zelada, bem organizada, porque a presença do Senhor a gente não pode estar de qualquer jeito. A gente não pode simplesmente chegar, eu vou para a igreja porque tenho que ir, porque se eu não for para a igreja vão dizer que eu não sou crente. Esse pensamento já está errado. Tá? O cristão, ele deve estar na casa do Senhor com amor. Ele deve estar na casa do Senhor não só para louvar e engrandecer o nome dele, mas também para receber o que ele tem para nós. Porque a palavra do Senhor, ela edifica e fortifica o nosso coração, tá? E também devemos buscar a perseverança, que é mesmo diante das lutas, permaneçamos firmes na fé. Igreja, tem situações que nós passamos que mexem muito com a vida da gente. Situações que mexem muito, principalmente com o psicológico da gente. A perda de um ente querido, a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, a situação financeira abalada, o trabalho que não está indo bem, a área educacional que não está indo bem, a saúde que não está indo bem. Sempre vai ter um momento que a gente vai ficar abatido com as coisas deste mundo. Sempre vai ter alguma coisa que vai mexer com a gente, tanto no nosso psicológico, como também no nosso sentimento. São coisas e atitudes que vão deixar com que a gente ficamos entristecidos. E é por isso que nós sempre, diante dessas lutas, sempre acreditarmos que Deus está ao nosso lado. Porque as lutas, elas virão, mas elas virão para te engrandecer, para te fortalecer.
e para te fazer destaque entre as pessoas que estão lá fora, das pessoas que estão fora da presença de Deus. E ele fala também sobre como viver essa nova vida. Se os irmãos quiserem acompanhar também na Bíblia, o texto é Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 ao 4. Tá? Se os irmãos quiserem acompanhar, Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Igreja, essa palavra ela é muito forte, porque ela fala sobre alguns tópicos que diretamente mexem com o nosso sentimento, mexe com as nossas atitudes. E ele fala também sobre o arrependimento diário, que é reconhecer as nossas falhas perante a Deus. O que é reconhecer as nossas falhas? É estarmos o tempo todo em vigilância, é estarmos o tempo todo revendo e percebendo o que estamos fazendo. Muitas vezes, igreja, a gente acaba que em um momento ou outro cometendo um erro, uma falha que desagrada a Deus, aí muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente acha que isso é besteira, isso é bobagem. Só que na verdade, a atitude que desagradam a Deus, ela não tem medida. Não existe aquela coisa de existe um pecado pequeno, um pecado grande. Da mesma forma, Deus ele vai olhar para ti. Deus ele está vendo, seja lá o tamanho do teu pecado, Deus está de olho. E tudo aquilo que desagrada e entristece o coração de Deus faz com que o homem tenha aquela posse do livre-arbítrio de forma errada. Porque nós devemos utilizar o livre-arbítrio para viver em prol daquele que vive por nós. E ele fala também que nós devemos alimentar a nossa comunhão com Deus. Alimentando de que forma, igreja? Eu posso alimentar minha comunhão com Deus com a oração, a leitura da palavra do Senhor e estar sempre buscando a presença do Santo Espírito de Deus. Gente, algumas pessoas podem dizer: meu dia é muito cheio, eu não consigo parar um momento para estar ali, para pegar a Bíblia, para fazer uma leitura de um texto. Gente, não é possível. O dia tem 24 horas, eu tenho certeza que ninguém trabalha 24 horas aqui. Sempre tem um momentinho para tomar uma água, para fazer um lanche, para ir no banheiro, para tomar um banho. Gente, 2 minutinhos você consegue fazer uma leitura de um versículo na Bíblia. E essa leitura não é só para você de cumprir o seu papel de diariamente estar lendo a Bíblia, porque uma leitura bíblica em vão, ela não vai te alimentar. Eu posso pegar a Bíblia aqui, ler ela de Gênesis a Apocalipse, e dizer: eu já sei tudo decorado. Mas é a mesma coisa se eu viver o que está aqui. Eu posso ler vários livros que existem aí no mercado, posso dizer que eu entendo esses livros, posso contar a história, replicar e recontar quantas vezes for preciso. Mas aqui não. Aqui nós temos que ler e viver. Aqui nós temos que ler e buscar viver o caminho correto. Porque é muito fácil dizer: eu sou crente. Agora, ser cristão é totalmente diferente. Porque crente, até o coisa ruim é. Porque crente é aquele que crê em Deus. E crê em Deus é que sabe de tudo aquilo que Ele criou, sabe tudo aquilo que Ele fez. E muitos milagres que até já vimos e já acompanhamos também. Agora é bem difícil, é bem diferente ser crente e ser um cristão verdadeiramente. Outra coisa que ele fala aqui é sobre comunidade, que é viver em unidade com a igreja, apoiando e sendo apoiado. Gente, a coisa mais importante que existe hoje na igreja é estarmos sempre em comunhão com o nosso próximo. É sempre estarmos em comunhão com o nosso irmão. Gente, não existe coisa mais linda que ver uma igreja que ela é unida. Uma igreja que sempre que o irmão precisa, todos os demais se manifestam para ajudar.
É muito lindo quando você, mesmo com um pouquinho, com a mínima condição, você vai lá e oferece para o seu irmão que está precisando. Gente, Deus, ele se alegra muito dessa atitude, porque foi assim que ele nos ensinou: partir o pão, ajudai-vos uns aos outros, amai o próximo como a ti mesmo. Existem vários fatores que fazem com que a gente possa ajudar o nosso próximo e trazer mais alegria ao coração de Deus. Dentro do ambiente da igreja, inclusive, a gente pode fazer pequenas coisas, mas que para Deus alegra muito o seu coração, porque o que Ele gosta de ver é isso, são aquelas pessoas unidas em prol de um mesmo propósito, que é louvar e engrandecer o seu nome. Gente, não existe coisa mais linda de com a igreja que ela é unida e que vive um mesmo propósito. Eliabe, quer dizer que eu tenho que fazer tudo o que o meu irmão faz? Não. Cada um tem a sua forma de viver a santidade. Cada um tem a sua forma de louvar, de ministrar, de engrandecer, de glorificar, de estar na presença do Senhor. A unidade é aqui, é esse momento. É estarmos em comunhão, é estarmos ligados no caminho que nos leva à salvação. Estar na igreja não é só esquentar a cadeira, não é só esquentar o banco, ver os irmãos louvores aqui ministrando, ver o pastor pregando. Não, estar na igreja é sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é sentir o fogo de Deus descendo sobre nossas vidas, é sentir aquela sensação gostosa do Espírito Santo vindo com aquela unção, o nosso corpo esquentando, a temperatura não importa, porque já está suando de qualquer jeito com calor, mas a presença do Senhor, ela vai nos encher mais do que precisamos. E ele fala também aqui sobre a missão: anunciar a outros que também podem experimentar essa transformação. Gente, hoje em dia tem muitas pessoas lá fora que não têm a noção do que é estar na presença do Senhor. Tem muitas pessoas lá fora que estão perdidas, que estão no mundo das drogas, na prostituição, que estão na pobreza, que estão na miséria, que não tem pessoas que chegam junto para dar uma palavra amiga, para falar sobre o amor de Deus para a vida dela, para trazer uma ajuda. O que as pessoas fazem é passar por essas pessoas e dizer: olha, mais um que está na perdição. É muito fácil julgar, é muito fácil ver a pessoa que está ali sofrendo na rua, passar por ela e dizer: esse aí, só Deus tem misericórdia. Realmente Deus tem misericórdia, mas Ele tem que ter misericórdia também de nós, para que nós possamos ir lá e se colocar no lugar dele, de nos colocarmos no lugar dele, no meio do que ele está vivendo. Porque é fácil julgar, é fácil apontar, mas só aquela pessoa sabe o que ela passou e o que ela está passando. Então muitas vezes a gente vê pessoas que até fazem pouco, de pessoas que estão passando por necessidade, por algum problema, e falam: fulano não tem mais jeito, fulano não, você pode fazer o que for, mas não tem mais jeito. Mas eu tenho uma coisa para te contar: tem jeito sim, e esse jeito ele chama Jesus Cristo. Existe sim uma forma de eu chegar lá. Eu preciso ter coragem, eu preciso me colocar no meu papel de cristão, chegar junto e falar do amor de Deus para ele. É chegar e falar: irmão, você já ouviu falar no nome de Jesus Cristo hoje? Você já ouviu falar sobre a palavra de Deus hoje? Irmãos, tem pessoas que só precisam disso, de 1 minuto, de uma palavra, para sair de uma vida de sofrimento. Tem pessoas que só precisam de uma ajudinha mínima, não precisa ser muita coisa. Não precisa você ir lá e transformar a vida da pessoa, não. Quem transforma é Cristo. Você só precisa dar o pontapé inicial. É só chegar para ela e falar do amor de Cristo. Só isso. Muitas pessoas falam assim: eu tenho vergonha de chegar para uma pessoa que eu não conheço e falar. Mas Jesus Cristo não tem vergonha de morrer na cruz por você. Jesus Cristo, ele não correu, não fugiu do povo que estava perseguindo ele, não. Pelo contrário, ele se entregou por nós. Ele se entregou em prol dos nossos pecados, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo. E também ele fala que a nova vida em Cristo é um presente, mas também uma responsabilidade.
Porque, igreja, quando você toma a decisão de seguir a Cristo Jesus, de entregar a sua vida a Cristo Jesus, você está abrindo mão de tudo aquilo que você viveu antes para viver uma nova vida. Mas essa nova vida vai também ter obstáculos. Nessa nova vida também terão momentos difíceis. Mas tudo isso vai edificar o seu dia, vai edificar a sua vida. Então, cada dia pode ser, como alguns falam, que todo dia é um novo dia, todo dia é um novo começo, todo dia matamos um leão por dia, algumas pessoas falam isso. Então, todo dia que a gente está na presença do Senhor, não é apenas mais um dia de vida, é mais um dia na presença daquele que me traz motivo para viver. É mais um motivo de estarmos seguindo o caminho correto. O ser cristão é ter atitude e demonstrar para o mundo que você é diferente, que você é uma nova criatura, que o teu passado ficou para trás, que você está escrevendo uma nova história, que você está transbordando na presença de um novo Espírito. Você não vive mais para o seu amigo, para a sua família, você não vive mais para os seus parentes, você vive para Cristo. Cristo deve ser a sua prioridade. Cristo deve ser quem vem em primeiro lugar em nossas vidas. Nós devemos colocar sempre Ele em primeiro lugar. No primeiro lugar sempre Deus, né? Em segundo lugar, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos, mas sempre Deus tem que estar em primeiro lugar, porque Ele é quem vai fazer as nossas vidas terem sentido lá na frente, porque o nosso pai e a nossa mãe, um momento eles vão partir, né? Um momento eles vão nos deixar. A nossa esposa, o nosso esposo também pode nos deixar. Os nossos filhos também podem nos deixar. Então, o único que não vai te deixar e não vai te abandonar é Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Ele sempre vai estar ao teu lado, Ele sempre vai estar olhando para ti, Ele sempre vai estar buscando trazer um novo benefício para a sua vida. Agora, claro, as provações elas virão, as lutas elas virão, mas Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E Deus ele nos trouxe, nos entregou uma missão nesta terra, mas Ele também tem o nosso lugar guardado à sua direita. O nosso objetivo hoje é lutarmos para cada dia conquistarmos o nosso lugar ao lado do Pai. O nosso objetivo é a cada dia buscar uma forma de estar nos caminhos do Senhor, porque estar lá no mundo, estar lá fora, é muito fácil. O difícil é estar aqui dentro. O difícil é ver as pessoas nos julgando por atitude de algumas igrejas que infelizmente estão denegrindo o nome do nosso Senhor Jesus. Infelizmente tem pessoas lá fora que estão denegrindo a própria igreja. Tem pessoas que estão transformando a igreja num lugar de passeio, num lugar de diversão, num lugar de experimentarmos experiências que também tem lá fora, que também tem no mundo. Infelizmente a nova geração hoje está trazendo para dentro da igreja o que se vive lá no mundo, e cabe a nós cristãos abrir o olho desse povo, pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. É chegar para ela e dizer: não é assim não, o ministério de Cristo é isso aqui, é a palavra do Senhor. Porque, igreja, infelizmente, hoje o evangelho ele está sendo taxado por algumas pessoas como um movimento de logística, como um movimento como se fosse um negócio. Infelizmente, a igreja de Cristo ela tem tomado rumos diferentes por conta do que vem acontecendo. Embora nós também saibamos que o nosso país está em crise, infelizmente, cada dia as coisas vêm piorando, não é sempre uma coisa que vai acontecer, que vai piorar um pouco mais, e as pessoas estão buscando desesperadamente por qualquer coisa que traga uma alegria.
As pessoas estão buscando por qualquer coisa que tire a mentalidade dela daquele mundo corruptível. Então, nós temos o nosso papel de chegarmos até essas pessoas e falar do amor de Deus para elas, de trazer elas para dentro da igreja, de trazer ela para a presença do Espírito Santo, porque é na igreja, é na presença do Espírito Santo que vamos ter a nossa salvação. É buscando os caminhos do Senhor que vamos ter uma nova chance de vida. Gente, Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele sabe todas as coisas. Nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Algumas pessoas podem até imaginar, Deus abandonou o Brasil, que o Brasil está afundando. É permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo isso tem um propósito, igreja. Nós não podemos até não entender o que está acontecendo. Podemos até tentar imaginar o porquê que isso está acontecendo com as nossas vidas. Mas Deus, Ele sabe. Então, o que nós devemos ser é sempre perseverante em Cristo. Devemos sempre buscar estar na presença de Deus. É buscarmos sermos pessoas melhores dia após dia. Tá? É esquecer o que eu vivi ontem e sempre estar iniciando um novo dia, sempre estar buscando a presença dEle, porque é a presença dEle que vai me levar à direita do Pai. Ele fala também que não é apenas sobre deixar o passado, mas sobre viver um futuro que Deus nos preparou. Igreja, abrir mão do passado às vezes é difícil. Deixar experiências que vivemos no passado é difícil. É difícil esquecer, algumas situações é difícil de lidar, algumas coisas a gente ainda tenta organizar, a gente pode ainda ter coisas pendentes do passado para resolver. Mas, igreja, nada disso vai fazer sentido lá na frente. Porque todos os dias, embora o nosso passado ainda esteja atormentando nossas vidas, nós devemos deixá-lo para trás. Resolvemos as nossas pendências e firmamos o nosso caminho para o futuro. Olhar sempre para frente, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Buscar sempre o objetivo principal, olhar sempre para o caminho que vai nos levar à salvação. Então, igreja, ele fala também sobre o chamado, que é para sermos testemunhas vivas da transformação que só Jesus Cristo pode realizar. A gente pode mudar em nossas vidas alguns aspectos. Podemos sempre tomarmos uma decisão de fazer algo diferente para que nós possamos ser melhores como pessoas. Nós podemos tomar atitudes que venham transformar a vida de outras pessoas, nem que seja um pouquinho, com a palavra amiga, com a atitude, com a ajuda, mas o transformar verdadeiramente, esse só vem em quem está em Cristo Jesus. A vida transformada, a nova vida em Cristo Jesus, ela tem que ser de fato uma nova vida. Eu tenho que deixar realmente tudo aquilo que ficou para trás. Quando o pastor ele faz o apelo e diz: Senhor, apaga o nome dessa pessoa no passado, escreve o nome dela no livro da vida, restaura a vida dela, transforma a vida dela. Então, esse pedido que o pastor faz, não é só o pastor estar ali no altar e orar por você, que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai ser transformada. Não, nós temos que fazer o nosso papel. A salvação, ela é individual. A salvação não é o pastor quem vai me dar, não é o irmão do louvor quem vai me dar. A salvação é a minha comunhão com Cristo Jesus. A minha salvação, eu devo buscar todos os dias estar na presença de Deus para que eu possa conquistar. Porque a salvação não é mais um objetivo que alcançamos, a salvação é algo que é eterno. A nossa salvação é eterna. Então, igreja, eu queria finalizar dizendo para você: busque, sempre busque estar na presença do Senhor. Nunca deixe de estar na presença do Senhor.
Embora tenha momentos que aconteça algo que te tristeça, que aconteça algo que te deixe se questionar sobre a vida, sobre acontecimentos, sobre situações, independente do que acontecer, sempre lembre que Deus está contigo. A partir do momento que você abriu mão da sua vida para viver uma vida em Cristo, Deus ele vai te abençoar. Então compartilhe essa vida com outras pessoas, compartilhe a palavra do Senhor com quem está lá fora, compartilhe a presença do Espírito Santo com quem não conhece ainda, porque a salvação, embora seja individual, nós que devamos buscar todos os dias, nós podemos sim mostrar o caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. Existe outro caminho? Então, igreja, nós podemos sim, nós podemos mostrar para aquela pessoa que está lá fora, perdida, qual é o caminho verdadeiro. Nós podemos mostrar para essa pessoa que está sofrendo, que está sendo castigada pelo inimigo, que existe uma solução para a vida dela, que existe uma salvação para a vida dela, e essa salvação é Cristo Jesus. Então, igreja, buscamos sempre melhorar como pessoas, mas dentro do propósito de Cristo. Vamos melhorar como pessoa dentro do propósito do Senhor. Amém? Quem acredita que Deus é a nossa salvação? Quem acredita que Deus é o nosso Salvador, levanta a mão. Aproveita a mão levantada e aplauda o Senhor bem forte. Amém?